Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Lucas Basso, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E antes de tudo pessoal, peço para que você se inscreva aqui no canal, ajude esse canal a crescer. Para isso é muito rápido e fácil, basta você clicar aí embaixo no botão inscrever-se e ao lado ativar o sininho, assim você será notificado de todo vídeo que a gente postar por aqui. Saiba também que o seu like é muito importante, isso também é combustível para nós continuarmos gravando todos os vídeos diariamente aqui para vocês no canal. Bom, agora sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, antes de eu falar a respeito desse tema absurdo, dessa notícia absurda que aconteceu, eu gostaria de pedir a opinião de vocês, queria que vocês comentassem aqui embaixo temas que vocês gostariam, pautas que vocês gostariam, para eu trazer aqui para vocês no canal. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, queria que vocês comentassem aqui embaixo algum tema, alguma notícia, alguma pauta que vocês gostariam que eu comentasse aqui para vocês nos vídeos. É muito importante essa sua participação. Isso me ajuda a saber quais assuntos o nosso público, você que nos assiste, gostaria que eu trouxesse aqui em pauta. Inclusive, queria parabenizar aqui algumas pessoas que escrevem aqui embaixo nos comentários pela coerência da escrita dessas pessoas. Vocês realmente estão de parabéns. Eu vejo cada comentário aqui excepcional. Bom, pessoal, mas vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar a volta do deputado Daniel Silveira para a prisão. É isso mesmo que você escutou. A justificativa foi dada alegando que o deputado Daniel Silveira desrespeitou o uso da tornozeleira eletrônica. Pessoal, eu já comentei diversas vezes a respeito desse assunto. Tá? Isso é uma notícia que saiu hoje. Diversas vezes eu trouxe assuntos referentes a alguns ministros do STF, assuntos ao caso do Daniel Silveira, do deputado, e assim, cada vez que passa, eu fico mais decepcionado. Isso me parece que só ocorre em um país como o Brasil, um país que supostamente existe dois pesos e duas medidas. O que vale para uns não vale para outros. Eu falei aqui recentemente com vocês a respeito do caso Lázaro, esse vagabundo que está assassino, que está fazendo diversas barbáries por aí. E eu fiz um vídeo comentando com vocês alguns dos diversos crimes que esse sujeito cometeu. E uma das coisas que eu comentei nesse vídeo foi que esse sujeito ficou liberado para regime semiaberto. Sim, um cara que já tinha laudo psicológico dizendo que ele era louco, um cara que já tinha sido preso várias vezes por diversos crimes bárbaros, foi liberado para regime semiaberto. É isso mesmo. E aí ele aproveitou e escafedeu, sumiu. E depois voltou a aparecer cometendo novos crimes. E no Brasil, um maníaco assassino como esse comete diversos crimes, fica preso, depois é solto, depois foge, depois ninguém vai atrás, aí foge de novo, fica em regime semiaberto, um cara que não tem a menor condição para isso, mas um deputado que tem foro privilegiado, que disse que teria vontade, nunca afirmou, que disse que teria vontade de dar um soco na cara de Gilmar Mendes, entre outras coisas que ele defendeu, é inacreditavelmente preso. Isso mesmo, foi preso, depois ficou com tornozeleira, agora voltaram com ele para a prisão. É inacreditável uma coisa como essa. Só em um país como o Brasil. E lembrando aqui, não estou justificando os atos que esse deputado cometeu. Eu estou falando isso como uma comparação, que nós temos um assassino como esse, estuprador, assassino, bandido, que foi preso diversas vezes, que não aconteceu nada. Ele está solto. Se fugiu, se não fugiu, independente disso, ele está solto e fazendo novas vítimas. Em compensação, nós temos um deputado que tem o direito do foro privilegiado, que tem todas aquelas mordomias que a gente sabe que um deputado federal tem, preso porque falou a respeito dos Supremos. Antes que algum ministro aí resolva mandar me prender pelo que eu estou falando, porque ultimamente no Brasil me parece supostamente que você pode fazer de tudo. Você só não pode falar, comentar algo a respeito da Suprema Corte. Que aí
se aplicam leis severas em cima de você. Mas, então, antes de algum ministro achar que eu estou defendendo alguma coisa aqui, vou deixar claro: não defendo a atitude do deputado, não apoio o que ele disse. Acredito que nada se resolve, esse tipo de assunto não se resolve com violência e não se resolve com intervenção. Já que nós vamos falar aqui de democracia, eu acredito que cabe uma CPI da Lava Toga, uma CPI para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. Afinal, além de ministros, eles são cidadãos brasileiros e eles devem ser investigados sim como qualquer outro cidadão brasileiro. Ninguém, repito aqui, ninguém está acima da lei. Já que nós iremos falar aqui de democracia e de respeitar as leis do país e a Constituição, ninguém está acima da lei. Nenhum ministro aqui está acima da lei e nenhum ministro pode ser considerado um semideus que faz o que bem entende nesse país. Então, na minha opinião, alguns ministros, se houver suspeita, caso haja suspeita, devem ser investigados sim, como qualquer cidadão brasileiro perante a lei. E caso haja alguma coisa, que responda também perante a lei. E também defendo, como um cidadão, como a minha opinião, defendo concursos públicos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, a pessoa mais capacitada, a pessoa mais competente, assumiria o posto como ministro do Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo, longe disso, que as pessoas que estão lá não têm competência para isso. Longe disso. Mas estou defendendo aqui concursos públicos. Afinal, uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês a respeito, ontem, por voto da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles decidiram que o juiz Sérgio Moro foi parcial a respeito dos julgamentos sobre o bandido canalha do Luiz Inácio. Quer dizer, os ministros julgam um réu que este réu os colocou lá no cargo. Alguns deles. Alguns ministros que estão lá foram indicados pela Dilma, alguns ministros que estão lá foram indicados por Lula, um por Temer, outros por mandatos anteriores, de políticos anteriores aos mandatos de Lula. E esse pessoal aí, segundo eles mesmos, não existe parcialidade por parte de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu quero que vocês me respondam. Como que não existe parcialidade por parte de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo que alguns ministros que estão lá foram indicados pelo próprio réu? Só no Brasil para existir algo desse tipo. Eu estou fazendo aqui uma pergunta como cidadão, exercendo o meu papel como cidadão de fazer uma pergunta. Eu quero saber, eu tenho essa dúvida, como que existe que pode ser considerados imparciais, sendo que alguns ministros que estão lá foram indicados pelo próprio réu e por membros do seu partido. Eu quero que que seja respondida essa minha pergunta. Em compensação, um juiz como o juiz Sérgio Moro, que condenou por diversas provas um bandido como Luiz Inácio, foi considerado parcial. Um total de 10 juízes que concordaram com esta sentença foram considerados parciais. Só em um país como o Brasil. E deixando bem claro aqui, fica rolando essa discussão que eu considero desnecessária, independente de você apoiar Sérgio Moro, de você não apoiar, de você considerar ele um traidor, de você apoiar Bolsonaro. Eu, por exemplo, estou 100% com o presidente Bolsonaro. Só que eu também acho injusto as pessoas queimarem a imagem de um homem como o juiz Sérgio Moro, que teve um papel fundamental a respeito desse bandido do Luiz Inácio Lula da Silva. Que se não fosse pelo julgamento de um juiz como o juiz Sérgio Moro, este vagabundo canalha
estaria concorrendo às eleições de 2018. Se não fosse por ele, talvez o cenário político que nós temos hoje seria outro. Então eu acho que nós não devemos ser tão ingratos assim e tão revoltados em atacar um homem que teve um papel fundamental nessas eleições que nós tivemos em 2018. Lembrando, estou 100% com o presidente Bolsonaro, mas não sou injusto. Não sou injusto. Teve coisas que ele errou? Teve coisas que ele errou e que hoje me geram muitas mágoas. Mas não sou uma pessoa injusta. Ele teve um papel fundamental nessas eleições de 2018. E se não fosse por ele, talvez esse bandido estaria concorrendo à presidência nessas eleições que nós tivemos e talvez o cenário não seria esse que nós temos hoje. Então nós devemos um pouco mais de respeito em relação a isso. E esse assunto, pessoal, a respeito dos ministros e dessas decisões que eles vêm tomando, é algo extremamente grave. Porque que, na minha opinião, como cidadão, eu considero eles como uma Suprema Corte politizada. Porque, querendo ou não, esses ministros que ocupam o cargo de ministros, eles estão lá simplesmente porque um político colocou eles lá. E quer dizer, esse próprio político foi julgado por eles mesmos. Então eu queria saber, fica aqui a minha pergunta, como que estes ministros podem ser considerados imparciais se o próprio réu que eles julgaram, alguns deles, colocou eles lá? É uma coisa assim que não dá para acreditar. E eles fazem um julgamento julgando um juiz que não tem nada a ver com o réu, dizendo que esse juiz foi parcial na sua decisão. É inacreditável um negócio desse. Mas voltando ao assunto a respeito do deputado Daniel Silveira, me parece que nesse país nós supostamente podemos fazer o que quiser. Que existem algumas penas, algumas coisas, mas nada que com o tempo não se resolva. Mas você só não pode falar e questionar a respeito da Suprema Corte. Novamente, não defendo as coisas que o deputado disse a respeito dos ministros e da Suprema Corte, como ele defendeu. Mas também não acho necessário a prisão de um deputado que possui foro privilegiado, enquanto nós temos diversos bandidos, assassinos e estupradores soltos por aí. Isso é inaceitável, é uma coisa assim absurda, completamente absurda. Só que infelizmente, pessoal, isso só irá mudar quando o brasileiro, quando a maioria dos brasileiros começarem a pesquisar sobre política e entenderem que quando você vai votar, você está fazendo um papel sério. Isso não é brinquedo, não é palhaçada para você ir lá pegar um papelzinho do chão, que eles chamam de fazer forragem, que passa de madrugada jogando um monte de panfleto no chão, né? Boca de urna. Política não é isso, não é você pegar um papel no chão e votar em qualquer pessoa. Estude sobre essa pessoa, pesquise sobre essa pessoa. Essa pessoa, por exemplo, um deputado federal que você vai votar, ela vai criar as leis do nosso país. Ela será responsável pela criação das leis do nosso país. Então não dá para você continuar com esse papel de votar em qualquer pessoa. É extremamente importante que o brasileiro pesquise e comece a abrir a cabeça para entender que um deputado federal não dá para ficar elegendo qualquer idiota. É isso que vocês têm que entender. Tem que ser pessoas honestas, pessoas capacitadas, pessoas com estudo. Essas pessoas estão lá para nos representar, para criar leis para o nosso país. Nosso progresso do nosso país depende e está nas mãos dessas pessoas. Não adianta só nós nos preocuparmos com a eleição para presidente. Eu me preocupo e muito. Mas nós também temos que saber em quem nós iremos votar, em quais deputados, quais senadores nós iremos votar. Um vereador, ele aplica as leis, decide as leis da nossa cidade. Um deputado estadual, ele decide e coloca projetos de lei em relação ao seu estado. Um deputado federal coloca projetos de leis em relação ao Brasil todo.
Então é extremamente importante e a maioria da população brasileira, infelizmente, não sabe isso. Se você perguntar para ela qual que era o papel de um prefeito e o papel de um vereador, qual que é o papel de um deputado estadual, de um deputado federal, ninguém vai saber responder. São poucas pessoas que estão mais a par de política que sabem responder isso. Claro que vocês que acompanham os canais de direita, canais conservadores, vocês estão a par de tudo isso. Mas, infelizmente, a maioria da população não tem o interesse em pesquisar ou não tem condições para pesquisar. Tem uma parte da população que, infelizmente, a única fonte de informações que eles têm é a porcaria da rede esgoto, em uma TV. Infelizmente, esse pessoal não tem acesso à internet, não tem acesso a um smartphone, e é isso que acontece. Esse pessoal depois não leva a sério, não sabe a gravidade daquele voto, leva tudo na brincadeira, como o brasileiro sempre levou, é carnaval, futebol, cerveja e festa, e nós temos o resultado que nós temos hoje. Nós temos deputados que não sabem nem o que estão fazendo lá. Isso, pessoal, é extremamente grave. Nós precisamos cair para a realidade, nós precisamos acordar. Só assim para nós cobrarmos alguma atitude. Como que nós iremos cobrar, por exemplo, uma CPI da Lava Toga, sendo que a maioria dos senadores, dos deputados, eles não vão querer nem saber de Lava Toga. A maioria é amiguinho de um político que indicou, de um político de não sei o quê. Ninguém vai querer saber. Nós precisamos de pessoas capacitadas e pessoas honestas, pessoas índoles. Nós tivemos sim uma renovação na Câmara dos Deputados, nós tivemos sim uma renovação no Senado Federal, mas foi muito pouco. Nós precisamos de mais. Então pesquise, as eleições do ano que vem já estão aí. Pesquise em pessoas que vocês irão votar. Tenham a certeza, pesquisem, revirem a vida dessa pessoa antes de tomar essa decisão. Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, você pesquisa a respeito da documentação, se está certo, você leva no mecânico para saber como é que está o carro, você consulta um advogado sobre o processo de compra desta casa, você não faz a olho. Então não vote a olho, porque querendo ou não, você está elegendo uma pessoa para tomar conta da sua casa, a casa do povo. Então não cometa mais esse erro, compartilhe esse vídeo com as pessoas que ainda são ingênuas de pegar e votar em qualquer pessoa. Pelo amor de Deus, esse país precisa entrar no jeito. Bom pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Meu nome é Lucas Basso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.